e a China teria anunciado que o 13 Atlas parou por 6 horas. Como assim? Acabou o combustível do 13 Atlas? Vamos tentar entender o que é isso que está... As pessoas estão me mandando mensagens sobre isso daqui desde sábado. Então vamos tentar entender o que foi que aconteceu, se a China fez esse anúncio e tudo mais. Vamos falar também, meus amigos, sobre uma notícia que tem repercutido aí em vários sites de ciência, como Live Science, né, que estão comparando as manchas solares recentes que apareceram na superfície do Sol com as manchas solares referentes ao evento Carrington de 1859, quando foi ali registrado a maior tempestade solar da história. E naquela época deu um rebuliço na rede elétrica e tudo mais. E olha que naquela época as pessoas nem dependiam tanto assim de tecnologia como a gente depende hoje em dia. Se acontecesse um evento Carrington nos dias de hoje, aí ia ser um caos danado. Vocês não iam conseguir nem ver meus vídeos, porque a internet de repente não ia funcionar direito. GPS, iFood, essas coisas todas que a gente depende de GPS, ia ser um caos total. Então vamos ver se faz sentido essas comparações que estão sendo feitas recentemente aí entre as manchas solares do evento Carrington e as manchas solares de hoje. E para finalizar, vou trazer uma atualização para vocês. Como eu prometi, quando tivesse novas notícias envolvendo o ataque dos militares franceses contra 5 drones que invadiram o espaço restrito, ali de uma base de submarinos nucleares, então, enfim, eu ia trazer para vocês. E hoje temos aqui um comunicado das autoridades locais sobre o ocorrido. E essa bazuca aqui que o cara está segurando é uma arma antidrone. Então, vamos entender o que foi que aconteceu agora, tendo aqui a versão dos militares, das autoridades lá da França. Então, esses são os assuntos que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Se você curte meu trabalho e quer dar uma força, é muito fácil deixar um comentário e um like, que já basta para o YouTube entender que esse vídeo é relevante e espalhar para cada vez mais pessoas neste condado digital. E eu deixo aqui meu muito obrigado a todos vocês que estão sempre aqui me apoiando, deixando um comentário só para o engajamento, né? Muito obrigado a todos vocês. Lembrando que no final sempre trago aqui alguns comentários que vocês deixam aqui para ler durante o vídeo. Beleza? Então vamos lá, meus amigos, comentar sobre essas notícias malucas. Vamos começar então com essa matéria do Live Science. Tá aqui, vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês conferirem. É sempre importante deixar as fontes para vocês conferirem, né? Cobre isso das pessoas que estão divulgando ciência aí na internet, que você acompanha. É imprescindível a fonte na descrição. Então vamos lá, gente. O que eles estão falando aqui na matéria do Live Science? Eles estão falando que um enorme complexo de manchas solares chamadas de AR 4294 e 4292 apareceu recentemente na face do Sol voltada para a Terra. E tem tamanho comparável à mancha solar que gerou o histórico Carrington Event de 1859. Então aqui temos as manchas que eu acabei de citar e aqui em cima um desenho que foi feito na época, né, que se observou o Sol durante o evento Carrington e tinha essas manchas aqui que está aqui na ilustração. Tem uma imagem aqui maior, dá para ver melhor aqui, ó. Isso aqui foi feito na época, gente, na mão, porque, enfim, não existia a tecnologia que a gente tem hoje. Então eles desenharam e a proporção é mais ou menos essa aí. Bom, apesar do tamanho impressionante, segue aqui a matéria, né? Especialistas dizem que, por enquanto, não há sinais de que ela vá provocar uma tempestade solar catastrófica como a de 1859. O complexo AR 4294-4296 está formado por 2 grupos magnéticos entrelaçados. Aí eles colocam aqui o A4294 e o AR4296. E já foi observado emitindo possíveis explosões classificadas como X-Class, que é o tipo mais poderoso, né, de flare solar. Se ocorrer uma ejeção de massa coronal, aqui outra imagem, aqui a imagem sem o comparativo, né? Então, se ocorrer uma ejeção de massa coronal, né, o CME, vindoura desse complexo, pode haver tempestades geomagnéticas que afetariam satélites, comunicações, eletricidade e além de gerar auroras boreais. Então, a nossa rede elétrica e tudo isso aqui que eles falaram no site seriam afetados. No entanto, há muitos fatores além do tamanho, como a configuração magnética, que determinam, né, a gravidade real de um evento solar. Por isso, embora o alerta esteja ligado, não há previsão de replicar o evento Carrington, né? Pelo menos aí por enquanto. Aqui outra imagem mostra as manchas solares recentes e aqui as manchas, né, do evento Carrington. Aí eu, né, fui buscar várias opiniões sobre esse caso,
né, físicos solares, né, que estudam o comportamento do Sol, e achei esse astrofísico aqui, né, o Vicent Ledvinar, que ele tem uma opinião bem contrária ao que está sendo postado aqui no Live Science e algumas páginas na internet, né? Ele fala que não compare as manchas do evento Carrington com as manchas solares atuais, porque são muito diferentes. E outra coisa, ele alerta que a gente teria que também confiar nesse desenho, que é um dado bem preciso. Como eu falei, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje para medir as manchas solares. Então eles pegam esse desenho rudimentar, que foi feito com o que tinha na época, e ficam comparando com as manchas solares que a gente tem hoje. Então ele fala que é muito perigoso porque a gente não sabe de outros fatores que aconteceram naquela situação de 1859, se esses fatores estão se replicando recentemente. Então ele fala que essas postagens são alarmistas, que a gente tem que ter muito cuidado na hora de ler e compartilhar essas notícias, procurar especialistas em eventos solares para buscar informações. O texto do Live Science, ele é cauteloso, né? Ele fala que pode acontecer, ele fala que talvez isso venha se configurar no evento Carrington, mas eles são bem cautelosos. Diferente de algumas páginas e alguns vídeos em redes sociais que já falam que é o fim do mundo, né? E não é, né, gente? A gente tem que tomar cuidado com essas informações, porque é tudo preliminar. E como o especialista aqui está falando, tem que tomar cuidado com essas comparações, porque a gente não tem os dados completos daquele evento Carrington para fazer a comparação. Temos aqui um desenho feito à mão, né? Então ele pede cautela, né? Então, trazendo aqui os dois lados daqui dessa informação. Agora vamos para a atualização do que aconteceu na França recentemente, envolvendo ataques de drones. Aí tem essa matéria aqui do Marine, vou deixar aqui embaixo na descrição também para vocês lerem o texto, mas basicamente o que eles estão falando aqui, gente? Eles falam que drones sobrevoaram de forma coordenada a base de submarinos nucleares de Le Long, na França, levando fuzileiros navais a acionarem bloqueadores anti-drone, que é isso aqui que esse rapaz está usando aqui. Parece a bazuca dos Changemans, né? Do Contra. Ixi, agora a idade bateu, né? Quem jogou Contra aí? As autoridades... Eu sabia o password do Contra, mano. Era um password da Konami, que você via em qualquer jogo. Bom, sabia, porque agora esqueci. As autoridades afirmam que nenhuma infraestrutura foi ameaçada, embora ao menos um drone tenha se aproximado a ponto de ativar os protocolos defensivos. Então, eles falaram aqui que esses drones não chegaram a ameaçar, né, as localidades sensíveis, mas que um deles acabou ativando aqui a defesa deles, né? Tá aqui a foto, o cara deve ter usado essa arma aqui nele. Aí eles falam que nenhum drone foi abatido ou recuperado, diferente do que foi informado nas notícias que estavam sendo divulgadas na semana passada. Na semana passada, várias páginas, inclusive da França, falavam que eles tinham sim abatido 5 desses drones. Agora as autoridades falaram que não, nenhum deles foi abatido, né? E incursões semelhantes vêm ocorrendo em aeroportos, bases militares, usinas e portos na Europa, muitas vezes sem divulgação pública. O texto aponta que essas ações indicam coleta de dados sobre as defesas ocidentais, independentemente de quem esteja operando os drones. Então eles estão falando aqui que o que está acontecendo é alguma ação de espionagem. Eles estão espionando, sabe-se lá quem. Tinha muita gente falando que seriam os russos, né? Que os russos teriam interesses ali em estar espionando, mas até agora não tem uma confirmação, pelo menos oficial. Tem muita especulação. Mas aparentemente isso aí está cheirando, pelo menos o que as autoridades estão falando aqui nesse texto, está cheirando espionagem, né? Bem legal essa arma, né? Derrubar drone, mas mesmo um trabuco desse aqui eles não conseguiram derrubar, segundo aqui o que estão falando aqui no texto, né? Que eles não conseguiram abater nenhum deles, que só um chegou muito perto e ativou ali o sistema de defesa deles, mas sem conseguir derrubar nenhum. Então tá aí a atualização por parte das autoridades da França. E quando eu tiver novas informações sobre esse ocorrido, eu trago aqui para vocês, para não perder nada, siga a página. Agora, gente, vamos falar dele, do Cometa da Discórdia, 3 Atlas. Vamos lá. Notícias como essa tem aparecido na internet desde sábado, né? China confirmou que o 13 Atlas ficou praticamente imóvel em pleno espaço, apresentando um comportamento totalmente anômalo para um objeto interestelar, né? O texto que tem sido divulgado em sites é o seguinte:
Ah, tem outra thumbnail aqui que eu achei legal de colocar. Ó. 13 Atlas, China confirmou. Ficou parado por 6 horas. Ao vivo CNN. Bom, o texto que tem sido divulgado, né, por esses sites e tudo mais, fala o seguinte, ó. A China anunciou oficialmente que o objeto interestelar 13 Atlas apresentou uma desaceleração extrema, chegando a um comportamento descrito como quase estacionário em relação a um ponto próximo da órbita de Júpiter. Algo totalmente inesperado para um corpo desse tipo. Segundo a Administração Espacial Nacional da China, a agência espacial deles lá, né? Os dados foram confirmados após semanas de análises, recalibração de instrumentos e verificação independente por universidades e centros de pesquisa. Então, eles estão falando que os dados que eles estão apresentando para fazer esse anúncio foi revisado por pares. Os cientistas afirmam que essa desaceleração não pode ser explicada apenas pela gravidade ou pelos jatos de gás típicos de cometa. Após envolver múltiplos telescópios e satélites, a China declarou oficialmente que se trata de uma anomalia real no movimento do objeto. Embora hipóteses naturais ainda sejam a principal aposta, especulações sobre as propriedades físicas exóticas e até tecnologia artificial surgiram, mas são tratadas com extrema cautela. Gente. Isso aqui eu vou mostrar depois. O anúncio promoveu uma corrida internacional por observações independentes, com Estados Unidos, Europa, Rússia mobilizando seus observatórios. Além do impacto científico, o caso ganhou dimensão política, já que a China saiu na frente ao tomar a anomalia pública. Por enquanto, não há sinais de comunicação ou estruturas artificiais, mas o comportamento incomum do 13 Atlas já o colocou entre os objetos mais intrigantes da astrologia. Devia estar na página de astrologia, na astronomia atual. Então é isso, gente. Deixa eu tomar uma água aqui, porque minha garganta está meio seca hoje. Bebam água, é muito importante, seu rim agradece. Vamos lá, gente. Como vocês podem ver, essas notícias estão falando que a Agência Espacial Chinesa fez esse anúncio, correto? Então, qual é o movimento mais óbvio a se fazer para confirmar esse tipo de notícia que eu acabei de ler aqui para vocês? É ir no site da Agência Espacial Chinesa, né? Mas antes de ir lá no site, eu fui jogar essa informação, né? 13 Atlas parou por 6 horas no Google e deu esse resultado aqui, ó. 13 Atlas parou por 6 horas, tá aqui a minha perguntinha. E aí tem dois sites, esse Regis Andrade e Âncora 1, publicaram praticamente o mesmo texto que eu acabei de ler para vocês, né? E de resto é só vídeo. Carol Capel, tem aqui, ó, um monte de vídeo aqui, ó, que fez aí, falou dessa notícia, né? Mas eu não achei, né, em nenhum lugar aqui, ó, na minha busca, o certo seria aparecer aqui já no topo a Agência Espacial Chinesa, já que eles fizeram o anúncio, né? Mas não aparece. Aparece só duas notícias que não colocam fontes, não tem fonte, vocês podem, eu vou colocar na descrição para vocês lerem, e não tem fonte. E resta só vídeo. Só vídeo, nenhum site. Aí fui no site da Agência Espacial Chinesa, que é essa aqui. E eles estão falando de lançamentos deles, do Zhangeng 18, satélites geoestacionários que eles lançaram. Aqui tem um monte de conquistas deles, né? Olha lá. Amostra lunar, enfim, né? Eles estão aqui falando das conquistas que eles conquistaram, né? Que eles têm, conquistas que a agência espacial tem feito, né? Na busca recente aí por informações do espaço. E você vai passando aqui as informações. Eles nem têm uma área dedicada ao 13 Atlas. Eles não estão dando a mínima ao 13 Atlas. Eu falei isso um tempo atrás. E as pessoas falam, poxa, o está exagerando, a China não está ligando para o 13 Atlas. Vai lá no site, está aqui, vou deixar embaixo na descrição. Vai lá, site da Agência Espacial Chinesa. Não tem nenhuma área exclusiva. No site da NASA tem. Tem uma área exclusiva lá para o 13 Atlas, trazendo atualizações, boletins e tudo mais. A China não está, porque a China não vê o 13 Atlas como uma conquista deles. Eles não foram eles que descobriram. E a China gosta de enaltecer a ciência deles. Então eles falam dos foguetes, dos satélites, da tecnologia que eles têm, né? Esses são os destaques deles. Ó, tem nada.
A última coisa que eles postaram sobre o 13 Atlas foi isso aqui, ó. O orbitador Tianwen-1 fez essa imagem aqui do 13 Atlas. Eles publicaram de maneira até tímida, né, sem muito alarde. E foi isso que eles fizeram. E faz tempo, viu? Foi no dia 8 de novembro. É exatamente um mês atrás. Depois, eles não têm falado muita coisa do 13 Atlas não. Tá aqui, ó. Pode procurar. Vou deixar aqui embaixo na descrição. Não tem nada. Então, gente, isso aqui é notícia inventada. Aí eles falam... quem inventou isso aí deve ter pensado. Vou pegar uma notícia da China, porque vai estar tudo em chinês, ou tipo assim, a gente não... Aqui no Brasil, quando você vai procurar pesquisar qualquer coisa de astronomia, geralmente já vem sites dos Estados Unidos, da Europa, de países da Europa, né? Não vem muita coisa da China pra gente. Né? Só se você for específico, que nem eu fiz aqui, e buscar as coisas na Agência Espacial Chinesa. Então, quem inventou essa mentira pensou que vai ser difícil de verificar, né? E vocês viram, né, que eles falam ali que vários países estão aí trabalhando de maneira coordenada por conta dessa descoberta. É mentira, gente. Mentira. Não saiu em lugar nenhum isso. Saiu em lugar nenhum. As agências não estão fazendo essa colaboração com a China que nem a matéria está exemplificando aqui. Não tem nada. Até é fisicamente improvável de um objeto, a velocidade do 13 Atlas, parar. Se isso acontecesse, gente... Que nem o Sacani falou, né? Torre seu cartão de crédito, né? Porque seria apocalipse, né? Mas não, ele está dando o seu passeio para o sistema solar como se espera, na velocidade que ele está mantendo. Tudo dentro do esperado, gente. Tudo dentro das previsões. Então isso aqui é mais uma lorota que as pessoas estão inventando e postando na internet como se fosse verdade, infelizmente. Então, Schwarz, você é negacionista. Eu só vou fazer o seguinte, vou pegar tudo isso aqui que eu falei para vocês e vou deixar na descrição. Você leia e tire suas próprias conclusões. Ok? Beleza? Então é isso, gente. É isso que eu tinha para falar sobre o 13 Atlas hoje. E agora vamos falar dos comentários que vocês me mandam. Né? Cadê aqui os comentários? Em ritmo de festa, que balança o coração. Vamos começar com esse aqui, que é do nosso amigo... Cadê o nome dele? É D0D1, deve ser Dodge, né? Ele escreveu o seguinte: não é que no meu recap 2025 o canal do Schwarza foi o mais assistido? Foram 106 vídeos ao longo do ano. Caramba, hein, cara? Bastante vídeo. E agora a expectativa é dobrar a meta em 2026. Parabéns por um excelente trabalho, meu caro. Um ótimo Natal e um excelente Ano Novo. Para você também, meu amigo, né? Pô, obrigado aí pelos votos de festa, boas festas. E valeu também, né, por estar aí acompanhando a gente há tanto tempo. Muito obrigado, sou muito agradecido. Muita gente, né, me marcou, mandou comentário falando que que eu tô no recap, né? Eu queria trazer todos aqui, mas não dá, né? Senão o vídeo vai ficar muito grande. Mas muito obrigado a todos vocês que estão me marcando aí, mostrando que eu estava lá nos vídeos mais assistidos, nos canais mais assistidos. E o outro comentário que eu queria trazer para vocês é do nosso amigo Antônio, né? Tá aqui, o comentário apareceu? É Antônio Garcia 2824. Quem fala a verdade não merece castigo, Soares. Continue sendo autêntico. É por esse motivo que eu não perco um vídeo teu. Obrigado, cara. Ele mandou esse comentário ontem, onde eu fiz um desabafo aqui, né, sobre as fake news, que nem essa que a gente acabou de ver aqui, sobre o 13 Atlas. E a galera que quer acreditar no cometa não, na nave, né, que quer que seja uma nave, fica a pé da vida quando eu trago aqui os dados e falam que eu estou negando a ciência, não sei o que. Gente, quem está negando a ciência é quem não quer ler os artigos, né? Até muita gente... Eu fiz um vídeo sobre... esse mesmo vídeo que eu falei que o 13 Atlas... Alguém está falando... tem gente falando por aí que é oficial e não é um cometa, né? E aí me mandaram um artigo. Schwarza, você já ficou sabendo que o 13 Atlas não é um cometa? Tá aqui o artigo, ó. Lê aí, ó. Tem aqui, ó. Você que é o cara que preza pelos artigos, todo mundo deveria prezar pelos artigos, né? Aí eu fui ler o artigo, né? Vou até deixar embaixo aqui na descrição também, né? Aproveitar, deixar tudo aqui para vocês lerem. E eu li, aí eu falei, caramba, mas não tem uma linha sequer nesse artigo que fala que o 13 Atlas é uma nave. Não tem uma linha, não sugerem isso em nenhum momento. A pessoa que mandou o artigo nem leu. Eu acho engraçado, a pessoa vem toda com autoridade assim, não é cometa, não, tá aqui o artigo. Eu leio o artigo, eles falam que a maior possibilidade é que seja cometa. Aí o artigo especula que ele pode ser ou uma exolua
ou um pedaço de um planeta, coisa que eu já falei aqui no canal. Que a origem dele pode ter sido violenta, né? De repente um planeta que chocou com o outro e mandou uma lasca para o espaço. Poderia ser isso explicaria algumas anomalias que a gente vê nele. E também tem a hipótese de ele fosse uma exolua, mas os dados que foram colocados nesse artigo estão incompletos e carecem de revisão por pares. Então, são hipóteses que precisam ser testadas, mas são hipóteses interessantes. Só que é engraçado, né? A pessoa vem... Né? Você falando que é como tá aqui, ó, o artigo. Você que é o cara dos artigos, tá aqui, ó. Eu li o artigo. É engraçado isso, gente. Mas enfim, eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Lembrando, né? Faz tempo que eu não falo meus livros. Se você tá caindo de paraquedas esse vídeo e não sabe, eu lancei 2 livros que Editora Planeta. Que são esses 2 aqui. O do Avatar um Buraco Negro, Levantei o Livro Certo, e Onde Estaremos em 2200. São 2 livros para iniciantes em astronomia e astronáutica. Se você curte os temas, vou deixar link aqui embaixo na descrição. Escrevi com muito carinho para que vocês desfrutem aí desse punhado de conhecimento que eu estou compartilhando com vocês. O link está aqui embaixo na descrição. Beleza, pessoal? Então estou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês e hasta!